alunos do cursinho alternativo, como é que vai a quarentena de vocês? Eu sou o professor Leonardo Noronha, da equipe de Geografia do cursinho alternativo, e nós vamos trabalhar hoje sobre a estrutura da Terra. A Terra é um planeta telúrico que foi formado cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, ok? Ah, mas professor, o que são planetas telúricos? No nosso sistema solar, nós temos dois tipos de planetas, tá? Tem os planetas jovianos e os planetas telúricos. Os planetas jovianos são planetas gasosos. Quais são esses planetas? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, enquanto os planetas telúricos são planetas rochosos. Quais são esses planetas? Marte, Mercúrio, Vênus e a própria Terra, como eu tenho falado. Desde sua formação, a Terra já passou por diversas mudanças, seja na temperatura, seja na sua forma, enfim. Um breve resumo da história da Terra, desde sua formação até os dias atuais, é o seguinte. Logo no começo, ela era uma imensa bola de fogo com uma temperatura média de 1500 graus Celsius. Gradativamente, ela foi resfriando, dando origem à hidrosfera, à atmosfera e ao primeiro continente, a Pangeia. Depois disso, as primeiras formas de vidas foram sendo formadas no fundo oceânico, que posteriormente evoluíram para as formas de vidas terrestres e gradativamente, com essa evolução, chegamos aonde nós estamos hoje, ok? Isso é um breve resumo, porque o foco da aula é na estrutura em que a Terra se encontra atualmente. A Terra está dividida em duas estruturas, a externa, a qual nós vivemos, e a interna, que está abaixo de onde nós vivemos. A estrutura externa possui a seguinte divisão: a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve a Terra, ela é responsável por manter a temperatura média do planeta e nos proteger dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. A hidrosfera, que corresponde a todos os corpos hídricos do planeta, pode ser águas congeladas, lagos, rios, oceanos, mares. A biosfera, que corresponde a tudo e qualquer vida possível no planeta. E a biosfera só é possível devido à hidrosfera e à atmosfera. Beleza? Partindo para a estrutura interna da Terra, ela vai ter a seguinte divisão de camada: a crosta terrestre, o manto e o núcleo. A crosta terrestre ela é a camada mais externa do planeta e ela também é mais fria. Ela possui as seguintes subdivisões: a camada cial, que é a camada mais externa, e a camada cima, que é a camada mais interna. A cial tem esse nome porque ela é formada basicamente por silício e alumínio. É a camada em que nós vivemos, as camadas continentais. Enquanto a cima, que ela é formada por silício e magnésio, ela vai ser as camadas oceânicas. A crosta terrestre ela vai ter uma profundidade que vai variar de 5 a 70 km de espessura. Em zonas continentais, essa espessura vai variar de 20 a 70 km e a camada mais fina da crosta vai ser no fundo oceânico, que pode variar de 5 a 15 km de espessura. O que mais? A crosta terrestre ela não é uma camada totalmente inteira. Nela vão haver divisões, fissuras, rachaduras, essas coisas. Essas rachaduras são nada mais nada menos que as placas tectônicas, né? Abaixo da crosta terrestre nós vamos ter o manto. O manto aí também é dividido em duas camadas: o manto externo e o manto interno. O manto externo ele fica mais próximo da crosta terrestre, enquanto o interno mais próximo do núcleo. O externo ele é mais pastoso. E essa camada do manto externo com a crosta terrestre vão dar origem ao que chamamos de litosfera. Ok? O manto é a camada que possui 80% do planeta. Basicamente, todo o magma que existe no planeta se encontra no manto terrestre. O externo ele tem uma consistência um pouco mais pastosa, por ser um pouco mais fria, enquanto o interno já é uma consistência mais líquida. Beleza? Olá gente, perdão por atrapalhar o vídeo neste momento, mas é que eu cometi dois pequenos equívocos. O primeiro foi referente à crosta terrestre. Eu falei que a crosta terrestre não é uma camada inteiriça, pois nela há divisões, e que essas divisões
seriam as placas tectônicas. Não são. Essas divisões dão origem às placas tectônicas. Peço desculpa por este pequeno erro. O segundo equívoco foi referente ao manto terrestre. Eu havia dito que o manto terrestre possui 80% do planeta. Eu, na verdade, me expressei mal, porque o manto terrestre ele ocupa 80% do planeta. Isso se dá porque ele é a camada mais extensa que o nosso planeta tem, a camada interna mais extensa, ok? Essa camada ela possui 2.900 quilômetros de profundidade. Então, por isso que ela ocupa 80% do planeta. Agora, de volta à videoaula. O magma que gira no manto vai ser responsável por movimentar as placas tectônicas. As placas tectônicas só vão se movimentar devido à movimentação do magma no planeta. Indo mais a fundo, nós temos o núcleo terrestre. O núcleo terrestre é a camada que menos conhecemos, mas estima-se que ele é formado basicamente por níquel e ferro. Ele também é dividido em duas camadas, o núcleo externo e o interno. O núcleo externo ele é mais instável do que o núcleo interno. O núcleo interno ele não é líquido, apesar de ser mais quente. O núcleo interno, devido a toda a pressão das outras camadas da Terra, ele já vai ser bem maciço e sólido. Ele também gira mais rápido que a própria Terra. Isso nos dá uma noção de como a Terra girava logo no início da sua formação. Falando de temperaturas, o núcleo ele pode ter uma temperatura que chega a 6.000 graus Celsius. Enquanto o manto terrestre, a temperatura dele pode chegar até 2.000 graus Celsius por aí. A crosta terrestre, por outro lado, apesar de ser a camada mais externa e mais fria, ela vai chegar só a 1.000 graus Celsius e isso vai depender... Isso vai variar muito de onde essa temperatura vai estar elevada. Mas, professor, como é que nós podemos saber tanto sobre a estrutura interna da Terra, sendo que não é possível ir até lá devido às altas temperaturas? Bom, houve um tempo na antiga União Soviética em que tentaram perfurar a crosta terrestre. Só que eles só conseguiram perfurar cerca de 12 quilômetros de espessura, o que foi chamado de poço super profundo de Kola, né? Eles não conseguiram ir adiante devido exatamente a essas temperaturas que começaram a aumentar conforme eles foram perfurando. Mas como nós sabemos tanto sobre a estrutura interna? Devido ao material que os vulcões expelem, dá para ter uma noção do que ocorre na estrutura interna da Terra e também pelos abalos sísmicos que ocorrem no interior do planeta. É tipo você pegar uma caixa numa manhã de Natal, uma caixa de presente, e sacudir ela, você vai ter uma noção sobre o que tem dentro, né? Então, toda a informação que nós temos sobre o interior do planeta vai ser graças aos sismógrafos. Pode ser devido a terremotos que ocorrem, maremotos e erupções vulcânicas. Os sismógrafos vão coletar dados sobre o que está acontecendo na estrutura interna do planeta, ok? Tá. Bom, ao falar de abalos sísmicos e outras coisas referentes à estrutura interna da Terra, é bom também falar sobre o tectonismo, ok? O que é o tectonismo? O tectonismo ele é um fenômeno natural que altera o relevo do planeta. Ou seja, com a movimentação das placas tectônicas, o relevo vai se modificando. Essa movimentação pode acontecer de duas formas, pela orogênese ou pela epirogênese. Pela orogênese, as placas vão se mover de forma horizontal. Elas podem se chocarem, se separarem ou entrar em atrito umas com as outras. Já pela epirogênese,
as placas vão se mover de forma vertical. Como assim, professor? Se uma determinada região do planeta tiver uma grande porção de magma concentrada, vai ocorrer o que chamamos de soerguimento. Agora, se já for o oposto, se tiver pouco magma concentrado, vai ocorrer o que chamamos de rebaixamento. Beleza? A hidrogênese vai ocorrer em regiões mais antigas do planeta, mais consolidadas, enquanto a orogênese já vai ocorrer em regiões mais jovens do planeta. Atualmente, temos 7 principais tipos de placas tectônicas. São elas a placa africana, a placa da Antártida, a australiana, a eurasiática, a do Pacífico, a norte-americana e a sul-americana. Vamos aqui agora sobre as zonas de encontro ou limites tectônicos. Existem 3 tipos de limites tectônicos: o convergente, o divergente e o transformante. O convergente vai ocorrer assim, vai ser quando 2 placas tectônicas vão se chocar. Por exemplo, tem uma placa oceânica que vai se chocar com uma placa continental. Devido à oceânica ter mais densidade que a continental, ela vai afundar, enquanto a placa continental vai soerguer. Quando isso acontece, é bem comum cadeias de montanhas serem criadas. Um exemplo disso é a placa de Nazca colidindo com a placa da América do Sul, que forma a Cordilheira dos Andes. Bom, pode ocorrer também de 2 placas tectônicas, 2 placas oceânicas se colidirem. O que vai acontecer quando 2 placas oceânicas colidirem? A mesma coisa, a mais densa tende a afundar, enquanto a menos densa tende a soerguer. Agora, se 2 placas de mesma densidade, por exemplo, 2 placas continentais com a mesma densidade se chocarem, as 2 vão soerguer, o que pode também desencadear uma cadeia de montanhas. Bem, esse é o limite convergente, quando 2 placas tectônicas se chocam. Tem também o limite divergente, que é o oposto, quando 2 placas estão se separando. Quando ocorre a separação das placas, vai criar fendas. O magma do interior do planeta vai sair por essas fendas. Ao resfriar, ele vai acrescentar, ele vai fazer parte da borda da placa tectônica. Quando isso ocorre, é bem comum criar ilhas vulcânicas, ok? Então, o limite divergente vai ser quando 2 placas tectônicas se separam e dá origem a ilhas vulcânicas. Tem também o limite transformante. O que acontece no limite transformante? Vai ser quando 2 placas estão em atrito. Geralmente ocorrem falhas quando esse tipo de movimentação ocorre. A mais comum é a falha de San Andreas. Não é a falha do jogo GTA San Andreas, mas a falha de San Andreas que ocorre da Califórnia até o México. Beleza? Bom, esse foi só um resumo das aulas que ocorreram presencialmente no cursinho alternativo. Espero que tenha refrescado a memória de vocês e estudem bastante nessa quarentena.